Bom dia, meus irmãos, bem-vindos a mais um Maná Diário. A palavra que o Espírito Santo traz hoje para vocês está em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos no 12, que a gente começa. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem um resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, sem véu, contemplamos a glória de Deus, a glória do Senhor, segundo a sua imagem, que é Cristo, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, esse véu, ele cobria a face de Moisés, porque o resplendor de Deus, refletido na face de Moisés, não poderia ser visto pelos israelitas. Então, ele colocava um véu, aquele resplendor já estava se desvanecendo, já estava acabando, mas mesmo assim o israelita não podia olhar para Moisés. Por que ele não podia olhar então para Moisés? Porque eles não tinham um contato com Deus, diretamente com Deus. Moisés é que falava tudo para eles. Esse véu então era uma separação, uma figura de separação entre Deus e os homens. Então Deus só falava com aqueles ungidos, que eram os sacerdotes, e esses sacerdotes passavam todas as mensagens para os israelitas, como Moisés fez com os mandamentos, com os ordenamentos que Deus estabeleceu para aquela geração. Esse véu, como a Bíblia diz, até hoje ele existe nos corações dos homens, entendeu? E ele só é rasgado por Cristo, quando você se rende a Jesus. Então você só tem um contato com Deus quando você entende que Jesus é o caminho até o Pai. Quando você entende que Jesus é o caminho, que Ele rasgou o véu para que você possa chegar a Deus, você entende que buscando a Cristo, você chega a Deus. Existia então essa separação. As pessoas viviam pela lei, a letra, pela lei, eles viviam pela lei. Eles viviam na força própria. Então, cada um era responsável por seguir a lei. Só que essa lei não estava gravada no coração deles. Essa lei estava gravada em pedra. E eles seguiam à risca aquela lei. E isso, para eles, naquela época, era um mandamento, porque eles não tinham acesso direto a Deus. Jesus Cristo trouxe para você o acesso direto a Deus. Jesus Cristo é o conduíte, é o condutor e que comunica a gente com Deus. Hoje a gente pode ver a face de Deus na figura de Jesus. Então, para que eu não fique costurando esse véu novamente, mesmo sendo cristão, eu preciso me entregar completamente a Cristo. Quando você, irmão, se esforça, quando você está na sua força própria e não na capacitação que Jesus te dá, você está costurando esse véu de novo. Você está se separando de Jesus, você está se separando de Deus. Quando a sua força própria, o teu orgulho, ele é mais forte do que a tua comunhão com Cristo, você está costurando o véu de novo, esse véu que já foi rasgado. Então, meus irmãos, a mensagem hoje é o seguinte:
não andem pela lei, não andem pela força própria. Eu sei, é difícil. Mas eu estou no pecado, eu consigo, na minha força, não realizar o pecado. Você está costurando o véu, porque é impossível para você vencer o pecado. Ele está na sua genética. Ele está na porção pó que você foi formado. Quando Deus formou Adão, ele pegou o pó da terra e o sopro dele. Então a gente tem uma genética que é da terra, adâmica, que é do governante desse mundo, e nós temos o sopro de Deus. Então nós temos em nossa genética, em nosso corpo, duas forças diariamente lutando entre si. Uma força satânica e uma força divina, de Deus, Pai. É verdade. Por isso que Paulo fala lá, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer eu faço. Por que Paulo fala isso? Veja bem, Paulo. Porque ele tem a mesma genética que nós. Ele tinha a mesma genética que a gente tem. Então ele lutava diariamente com isso. Ele via que ele queria fazer o bem, mas não conseguia. Fazia o mal, que ele não queria. Por quê? Pó e sopro divino. Quando nós somos formados, é disso que fomos formados. Por que Eva errou? Porque ela tinha pó. Assim como Adão. Apesar, ela herdou o pó de Adão. A genética satânica, infelizmente, porque esse mundo é de Satanás. Você pode achar pesada a palavra, mas ele já falou isso na Bíblia. Quando Jesus foi levado ao deserto e foi tentado por Satanás, ele fala claramente: eu te dou esse mundo inteiro, tudo que há nele, porque ele me foi dado. E ele fala para Jesus que ele entregaria tudo para Jesus, desde que Jesus se prostrasse diante dele. Então, você que é sonhador, romântico, o mundo não é de Deus. O mundo é de Satanás. Está na Bíblia. E eu creio em cada ponto e vírgula da Bíblia. E é simples você olhar para o mundo, você vê que não é de Deus. Porque se fosse de Deus, a gente não teria todas essas atrocidades que nós temos. Então entenda, você tem uma genética do pecado, que vem do pó, e você tem o sopro divino. Essas duas forças estão dentro de você. Mas você não é capaz de, na sua força própria, eliminar a genética do pecado. Quando você faz isso, na sua força própria, você costura o véu que Jesus já rasgou. Quando Jesus morre lá na cruz, esse véu é rasgado de cima e embaixo no templo. Ele criou um caminho para Deus. Então Deus, a gente não tinha acesso a Deus. Por quê? Justamente porque existia um véu, uma separação entre o homem e Deus. Esse véu foi rasgado, mas você costura ele todo dia. Quando você não perdoa o teu irmão, quando você julga o teu irmão, quando você não perdoa aquele que te ofendeu, quando você fica com a língua comprida, e quando você não reconhece que esses erros são pecados e que Deus te capacita, pode te capacitar a não realizá-los. Você pode morrer tendo pecado, mas você tem que reconhecer isso e entender que você é fraco e que Jesus pode te capacitar a não cometer mais os mesmos problemas. Então, quando eu entendo que o véu foi rasgado e que Jesus é meu caminho, eu entendo que eu preciso ser igual a Cristo. Então, o meu viver aqui é buscar diariamente ser a imagem e semelhança de Jesus. Então, o meu viver hoje depende do quê? De eu entender que eu sou fraco. Eu tenho que entender que enquanto eu tenho essa fraqueza, e Paulo fala sobre isso, quando eu entendo isso no meu coração, aí eu sou forte, porque eu me entrego para Cristo. Eu me entrego para o pastor. Eu me coloco na posição de ovelha para ser conduzido pelo pastor. Então, Jesus pode te capacitar a amar o teu próximo, a fazer você deixar de ser egoísta e pensar nas pessoas, nos seres humanos e não só em você.
Jesus te capacita a ter fé para que você realmente consiga, nesse caminhar, chegar à imagem e semelhança de Jesus, num caminho de santificação. Santificação não é você ser santo. É impossível para nós. Eu sou santo. Não, a santificação significa separação. Você vai ser separado desse mundo onde jaz o maligno e vai ser parte do mundo de Cristo, do paraíso que Deus prometeu para nós. E isso pode acontecer na própria terra. Paulo diz que ele não sabia se ele estava no céu ou na terra. Tamanha paz, tamanha tranquilidade que ele tinha no coração dele. Então, o nosso caminhar eu tenho que ficar igual a Cristo. Porque Jesus diz que você tem capacidade de fazer coisas como ele fez e mais. Ou seja, você pode ser um espírito vivificante como Jesus Cristo é. Entende a profundidade, meu irmão? Que quanto mais você se humilha para Deus, quanto mais você fala, Jesus, eu não presto, a minha genética é ruim, eu quero o mal do meu irmão, mas eu reconheço isso, e eu quero que o Senhor me capacite a olhar para o meu irmão e amá-lo, a olhar para o assassino e amá-lo, a olhar para o político corrupto que mata com a canetada e amá-lo, e entender que essa alma vale mais que o mundo inteiro. Então, Jesus pode te capacitar. Meu irmão, para de costurar o véu. O véu foi rasgado para que você seja semelhante a Jesus, que você seja um espírito vivificante nessa terra, que você leve a palavra e leve a presença de Cristo na vida dos teus irmãos. Quando você costura o véu, você está assumindo uma posição de arrogância, de egoísmo, de orgulho. Por quê? Porque você acha que você é capaz. Você não é capaz, você é incapaz. Cristo te capacita. Cristo está pronto para te chamar, para você fazer parte da vida dele. Mas você tem que se humilhar diante de Jesus. Tem que ser humilde, abrir seu coração. Para isso, você tem que pedir todos os dias, para que você deixe de ser egoísta, para que você pense no teu irmão. A gente está morando em Terras do Golfo. Tem dia que eu estou vindo e tem um caminhão muito lento na frente. O caminhão já encosta um pouquinho e vai para a direita para a gente poder passar. Tem vários caminhões que ele faz ter uma fila atrás dele ali. Parece que ele tem um prazer em fazer aquilo para atrapalhar a vida do próximo. Eu, quando estou indo de carro e às vezes eu vou numa velocidade baixa, eu vejo que tem alguém atrás, eu já encosto para a direita porque tem acostamento, é tranquilo de fazer, para a pessoa poder passar. Eu não posso julgar meu irmão porque ele está veloz ou porque não está. Eu não sei. Então, eu tenho que pensar no meu próximo. Eu não posso julgar meu irmão. Quando eu paro num sinal, vem um drogado pedir dinheiro, dou dinheiro. Eu não sei o que está acontecendo. Se ele vai usar para droga, o problema é dele. Eu não posso fazer a minha atitude ser dependente da atitude do outro. Então, eu entrego para ele e falo para ele que Deus te abençoe. Por quê? Você tem que pensar no teu próximo. Você não foi chamado para ser juiz. Esse drogado está aqui na rua, vagabundo, tem que trabalhar. Você não sabe de nada que aconteceu na vida dele. E aquela alma ali vale mais que o mundo inteiro. Vale mais que as montanhas, que os mares, que as baleias, que todos os animais. A Bíblia diz isso, eu creio que é. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Olha que eu amo o mundo. Pedi para Deus para conhecer o mundo inteiro. E Ele me proporciona isso a cada ano. É maravilhoso. Não existe nada que o homem possa fazer que se pareça um pouco, pelo menos, com as maravilhas que Deus fez para a gente contemplar. Então, meu irmão, busque não costurar o véu. Rasgue esse véu todos os dias. Se rasgue diante de Jesus. Abra seu coração e fala: Jesus, eu sou podre mesmo, eu quero o mal do outro, mas eu entendo que isso é errado, me ajuda, a minha língua é comprida, eu gosto de falar mal das pessoas, me ajuda, Senhor, a não fazer isso, me capacita. Senhor, eu não me aguento, eu me masturbo, eu só penso em mulher o tempo inteiro. Senhor, eu entendo que é errado, me capacita a querer só a minha esposa, a querer só o meu esposo, me capacita a amar a sogra, o inimigo,
Amar a sogra eu sei que é difícil, mas Jesus te capacita. Me faz ter capacidade de não ver ninguém como meu inimigo. Jesus te capacita. Senhor, eu estou aqui, quantas vezes aconteceu comigo, estou numa cirurgia difícil demais. Senhor, eu sou incapaz de resolver isso daqui. Manda um anjo cirurgião aqui me ajudar, porque eu sou incapaz. Não teve nenhuma vez que eu não fui atendido e resolvi os problemas. É difícil? É difícil. Existe um monte de coisa espiritual envolvida nessas situações, mas Ele vai te ouvir, Ele vai te capacitar e Ele vai te ajudar. O Espírito Santo de Deus, o Espírito que Ele fala na palavra, vai estar aqui para te capacitar, mas você tem que se humilhar. Não adianta. Sem humilhação, sem rendição, você não consegue caminhar na santificação para que você seja um Espírito vivificante como Jesus Cristo é. Eu oro para que você consiga diariamente rasgar o véu que nos separa de Deus. Que você consiga diariamente não viver na tua força própria, na tua força para seguir os mandamentos de Deus, mas que esses mandamentos façam parte da sua vida de uma forma natural, porque quanto mais intimidade com Cristo, quanto mais você se parecer com Jesus, mais você vai cumprir esses mandamentos, que são bons, porque Paulo diz que são bons os mandamentos e justos, mas na tua força você não consegue cumprir. Agora Jesus, o Espírito Santo de Deus, eles te capacitam a rasgar esse véu todos os dias. Para, meu irmão, de costurar o véu. Rasga esse véu. Rasga o teu coração diante de Cristo. Se renda. Deixe o orgulho de lado, o egoísmo de lado e entenda que você é fraco, que você tem uma genética do pecado que te faz fazer o mal, mas que Jesus te capacita a fazer o bem. Não deixe esse véu te separar de Deus. Rasgue todo dia, em nome de Jesus. Amém.